Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, já está conosco aqui no estúdio. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Carol. Carol, hoje a gente conversa de um assunto importante para todo mundo, não é? Que é gestão de tempo. E por que a gente fala sobre isso agora? É algum tipo de feedback para nós, Carol? Igual na semana passada foi o feedback da sua filha, positivo. Positivo, ela assistiu, adorou. Ela gostou. Gostou, disse, nossa, eu não sabia que tinha tanto assunto sobre este assunto. Ela é muito fofa. Mas gestão de tempo, eu falo que é um tópico e bacana você trazer, se é um feedback, estamos chegando ao final do ano. Esse último trimestre costuma ser bastante corrido para todo mundo, independentemente da área de atuação. E nós temos 1.440 minutos todos os dias, mas é muito comum nós escutarmos de colegas, nós mesmos muitas vezes falamos, nos pegamos falando que eu não tive tempo. Desculpa, eu não tive tempo de entregar isso, eu não tive tempo de responder a mensagem, eu não tive tempo. Pode ser por algo pessoal e acontece também dentro do trabalho, em atividades às vezes satélites ali que não sejam, que a gente não entenda como cruciais. Mas quando a gente fala isso, a leitura que tem que ser feita é, eu não priorizei. Isso não foi prioridade. E fato, a gente, quando não consegue entregar tudo que a gente precisa, ou se envolver com tudo que a gente precisa naquele período, no espaço de 24 horas, eu precisei priorizar algo. Então, a gestão do tempo é um processo de priorização e organização de tarefas que vai envolver planejamento, execução e resulta numa maior produtividade e eficiência se a gente focar nisso. E aí, para a gente ter uma ideia de como as coisas estão correndo e como essa gestão do tempo vem sendo cada vez mais desafiadora. A gente vive uma era que a gente chama de revolução digital, ela ainda está acontecendo. Antigamente, existia uma lacuna de tempo de espera que era compreendida e muito respeitada pelas pessoas, que era aquele prazo, você recebe uma tarefa, um relatório que você precisa fazer. Você levava um turno para fazer, às vezes, um dia de trabalho, pedir um prazo, e não era um motivo nem para a equipe, nem para o gestor, às vezes, se mostrar impaciente. Porque é o que podia ser feito com a tecnologia que existia. Só que hoje, essa onipresença da informação, os sistemas de tecnologia que permitem relatórios instantâneos, ela transformou esses intervalos em minutos produtivos. E isso leva à espera passiva a se reverter numa possibilidade de ganhos e também de melhoria de resultado. Os próprios smartphones nas mãos das pessoas, eles representam, na verdade, um rompimento dessas barreiras e eliminaram essas restrições de acesso. Então, a tecnologia ela permitiu que o próprio tempo que a gente às vezes está em deslocamento, por exemplo, no Uber, a gente possa concluir relatório, resolver questões, enviar e-mail, responder mensagem, fazer um curso. Você está ali dentro do ônibus e está correndo com um curso de idioma, por exemplo, e até alimentando ali relacionamentos, né? Mantendo contatos. Então, gravando áudio, né, Carol? Gravando áudios, né? Áudios que vão poupar o seu tempo, mas vão demandar o tempo do outro. Exatamente. Podia, inclusive, dar a dica de não gravar áudio para o nosso ouvinte, né? Não gravar. Eu falo que, gente, áudio é só para situações muito específicas. Ou você precisa expressar uma emoção naquela mensagem que seja curta, mas a gente tentar o texto, ele sempre facilita com que o outro consiga acessar, inclusive em situações em que ele pode estar até ocupado, mas tá olhando aquele texto aí e adiantando o assunto. Fato, né, Diego? Mas essas facilidades que os recursos tecnológicos proporcionaram, eles acabam misturando os nossos momentos na vida. Então, a gente confunde as prioridades e a gente acaba sacrificando algumas questões que são bem essenciais até para a gente ter equilíbrio. E aí eu estou falando, por exemplo, de foco. Eu começar uma atividade sem ser interrompido, tendo foco e possibilitar a profundidade, ter pausas, estabelecer momentos de desconexão total do que eu estou fazendo. E o fato é, tecnologia, WhatsApp, o smartphone na mão possibilita pouquíssimo isso, tá? Mas é um tema de altíssima relevância porque ele não envolve só a vida profissional. Quando a gente fala de gestão do tempo, a gente está falando de compromissos relacionados a trabalho, relacionamento, família, nossa própria educação, desenvolvimento, e isso, saúde, né? Isso compete entre si. Se a gente colocar isso dentro da mesma bacia e tiver que priorizar, isso vai competir entre si. Então, eles demandam atenção, dedicação, e muitas vezes parece para todo mundo que acontece de forma muito desordenada. Então, aparece ainda
pelas questões relacionadas à falha de comunicação, conflitos no meio do processo, eu preciso parar algo que estava programado para executar algo que não estava. Fato eu acho que se todo mundo parar para pensar na sua própria vida, dá para a gente fazer mais e melhor, se a gente souber gerir tempo e ter disciplina. Então, dá para a gente administrar, assim, os processos de forma mais eficiente, aumentar a produtividade. Acho que todo mundo enxerga um potencial de melhoria nos resultados, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E fora que quando a gente fala de carreira, os profissionais que têm uma boa gestão do tempo, eles evoluem muito na percepção que os demais têm deles e na própria qualidade de vida, né, nos relacionamentos interpessoais. Então, é um tema relevante por tudo isso. Com certeza. Falando em gestão do tempo, isso soa até como uma provocação a todos nós, né, Carol? Todos somos provocados a melhorar a nossa gestão, a nossa qualidade do tempo. Agora, de fato, a gente vive hoje uma completa mudança na noção de tempo, né? Você deu alguns exemplos aí, mas a gente percebe, por exemplo, em trocas de mensagens de WhatsApp, quando você manda alguma mensagem, um bom dia, uma pergunta, e a pessoa às vezes não responde em 2 minutos, nós estamos falando de 2 minutos. E às vezes a pessoa já manda uma interrogação e fala, cadê a resposta? Porque para aquela pessoa, 2 minutos são suficientes para que a outra, que você não sabe o que ela está fazendo, aonde ela está, em que situação ela está, ela tem que responder você. Então, há uma mudança de noção do tempo, na minha avaliação, e há um segundo ponto, um ativismo. Hoje fala-se muito em ativismo do judiciário, mas há um ativismo da vida. Todos nós estamos muito ativistas e fazendo coisas em todo tempo, a todo instante, de segunda a segunda. Os finais de semana que eram para descanso viraram dias, às vezes, de mais cansaço. E a gente chega na segunda-feira, às vezes, muito mais exausto, porque passamos o sábado e o domingo recheado de atividades, né? Então, é um grande desafio diante desse cenário que a gente tem hoje. Como administrar bem esse tempo, Carol? Existem técnicas, ferramentas, teorias que possam nos ajudar de maneira prática? Existem técnicas, Diego, várias ferramentas que são possíveis utilizar e é fato, hoje é muito mais difícil administrar o tempo porque entraram muitas variáveis e muitas mais questões que podem ser feitas por conta da tecnologia. A questão do WhatsApp é algo que a gente menciona com frequência aqui, em temas muito diferentes entre essa questão do WhatsApp. As pessoas acharem que você está 100% à disposição para responder, apareceram as 2 setinhas, né, os 2 checks azulzinhos, né? A pessoa já leu, ela tem que me responder. Então, isso reflete uma ansiedade social que a gente está vivendo, gera ansiedade em todo mundo. E há como administrar o tempo por meio de técnicas, como você mencionou, envolve o planejamento, organização e disciplina, e ferramentas, né, e até exercícios mesmo que a gente possa controlar de forma consciente o nosso tempo. Gente, adoro, Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, maravilhoso, mas, de fato, no nosso mundo real, isso não funciona. Não funciona no mundo do trabalho. A gente tem que assumir as rédeas aí, A gente precisa assumir as rédeas e trabalhar isso de forma consciente. Então, para a gente começar a falar das técnicas e ferramentas rapidinho, é importante a gente entrar na questão das interrupções. Quantas interrupções nós temos durante o dia? Existem várias pesquisas sobre isso. Então, para vocês terem uma ideia, tem um estudo da Universidade de Irvine que coloca que as pessoas passam em média 11 minutos em alguma atividade antes delas serem interrompidas. E depois elas levam em média 25 minutos para voltar ao ponto em que elas estavam antes da distração. Você já tinha escutado falar dessa pesquisa? Não. Então, olha só, olha como impacta, né? Então, tem alguns outros estudos também da mesma universidade que coloca aqui que as pessoas que trabalham em espaços abertos, hoje grande parte dos escritórios tem essa configuração, que é ótima para o processo de comunicação interna, por exemplo, mas que eles são interrompidos com 29% mais frequência do que as pessoas que trabalham em escritórios fechados. Então, olha, e o nível até de estresse, de exaustão nas pessoas que são frequentemente interrompidas de 9% mais elevadas do que as pessoas que não têm um índice de interrupção tão alto. Então, aumenta estresse, interrupção aumenta estresse, e a gente fala muito sobre aqueles ladrões de tempo. Victor Hugo aí, né, romancista, poeta, dramaturgo, ensaísta e francês, autor dos Miseráveis, Notre Dame de Paris, ele tinha uma frase que ele falava que a vida já é curta e nós a encurtamos ainda mais desperdiçando tempo. E a gente tem muitos ladrões de tempo. As próprias redes sociais, não as redes sociais em si, mas a forma como a gente utiliza as redes sociais,
as consultas constantes ao WhatsApp. A gente ficou dependente disso. Então, gera ansiedade, é um vício, né? Será que vão me demandar? Será que tem alguma coisa que vão falar que eu preciso? Estou perdendo algo, algo, né? Exato. Essa sensação de estou perdendo algo, né, Diego? Conversas demasiadas, aquelas pausas em excesso, você para algo no trabalho, ou tá no remoto e tá num chat separado com um colega de trabalho, ou com algo relacionado à sua vida pessoal, ou até fisicamente no escritório. E, por exemplo, a própria falta de foco, a ausência de foco nas reuniões. Isso é um ladrão de tempo enorme, para a gente citar alguns aqui. E aí, vamos falar um pouquinho das ferramentas. Eu vou citar 4 aqui rápidas, mas que talvez muitas pessoas conheçam. A mais comum, a que a gente chama de matriz de Eisenhower. E ela é bastante interessante. Ela tem 4 quadrantes, e são quadrantes que ajudam no processo de definir o que fazer conforme prioridade. Então, o que é urgente, o que é importante, o que é urgente, mas não é importante, né? O que é urgente não importante, não urgente. O que você faz com essas demandas que representam impacto de diferentes proporções na sua vida cotidiana, no seu trabalho, e como é que eu ploto cada uma das atividades nessa matriz que eu faço no meu dia a dia? Entrega de relatórios, resposta a clientes, retorno para áreas internas, estudo, avaliação de algum tipo de métrica, de número, feedback para a equipe, relacionamento, networking. Onde é que isso está em cada uma dessas matrizes, desses quadrantes? Inclusive, eu vou até disponibilizar lá na página, né, no Insta da Nova Brasil, a matriz de Eisenhower. Acho que vale muito a pena os nossos ouvintes conhecerem, tá? Ela é bem interessante para nos ajudar nisso. Está em todos os treinamentos de gestão do tempo essa, tá, gente? Tem um outro método também chamado GTD, que vem do inglês Get Things Done, e ela parte do princípio de obter tranquilidade a partir do controle das coisas, né, que vão trazer melhores resultados. Então, tem a ver com capturar, né, ou seja, nesse passo o objetivo é coletar tudo que merece atenção e organizar. Então, por exemplo, pensar na atividade que realmente precisa ser realizada e fazer uma lista de tarefas, no computador, no telefone, em papel. Depois esclarecer, analisar com foco cada informação que coletou e decidir o que cada uma demanda de ação ou não. Organizar os itens que permaneceram na etapa anterior. Refletir, então revisar com frequência as listas feitas para garantir que você não está esquecendo nenhuma tarefa. E depois engajar, que é o momento da execução. Esse é um outro método de gestão do tempo. Tem uma outra também muito famosa, muito utilizada, por exemplo, para pessoas que estão estudando para concurso, chama método Pomodoro, que significa tomate, né, em italiano. É uma opção de técnica de gestão de tempo considerada eficiente, é bastante utilizada, né, por alunos, como eu mencionei aqui. Foi criada na década de 80 e ela trabalha na seguinte questão: a gente lista tarefas que precisam ser realizadas e eu cronometro, por exemplo, me programo para 25 minutos. Eu trabalho sem pausas durante esses 25 minutos, ou seja, o foco para a realização naquilo. Eu pauso por 5 minutos, aproveito o tempo para fazer algo que eu preciso, e aí eu retomo depois desse intervalo as atividades por mais um que a gente chama Pomodoro, por mais 25 minutos, e depois desses 4 Pomodoros, ou seja, depois de 1 hora, eu faço uma pausa um pouquinho mais longa, de 30 minutos, por exemplo. E aí, quando essa tarefa for concluída, eu risco a tarefa da minha lista, ou o conteúdo que eu estou estudando da minha lista, mas isso permite, inclusive, uma oxigenação melhor do cérebro. Né? A gente também ter tempos muito corridos e compridos, na verdade, focado numa tarefa, a gente começa a perder também qualidade na entrega. Tá? Então, essa é uma técnica bastante utilizada. E um método chamado Kanban, que eu acho que a maior parte das pessoas do mundo corporativo conhece, porque grande parte das ferramentas de tecnologia voltadas para a gestão de projetos e de tarefas é baseada no Kanban. São listas que você faz em colunas mesmo, você agrupa em quadros ou manualmente, pode ser feita com post-it, mas tem muitas ferramentas para isso. Então, atividades em andamento, concluídas, a iniciar, os CRMs, né, que são baseados, que são os sistemas, por exemplo, de gerenciamento comercial, de oportunidades comerciais, eles têm uma base muito forte no Kanban. O que cliente que eu ainda preciso abordar, que cliente é lead, que cliente é hot, quem eu preciso mandar proposta ainda, e muitos sistemas ligados à gestão de operações e tarefas dentro da área corporativa.
Muito bem, Carol. Muito do que a gente está falando aqui, então, não é sobre incentivar as pessoas ao que muitas vezes se considera como um mérito, que é conciliar e conseguir fazer 80 coisas ao mesmo tempo. Acho que talvez esse seja o nosso problema, às vezes, né? A gente quer fazer tudo junto e acaba que o nosso tempo é mal aplicado e a gente não consegue, no fim, perceber aproveitamento satisfatório de cada uma dessas coisas. Talvez seja justamente isso que você vem dizendo, de tentar nos treinar, o que é muito difícil, e me colocando aqui, especialmente pelo celular, acho que fica mais difícil por ter o celular ali sempre, mas colocar esse foco 100% naquela tarefa, porque a gente termina mais rápido e passa para a próxima, e aí o tempo é usado de maneira bem mais consciente. É muito difícil com o celular, né? Eu acho que todo mundo se distrai muito fácil, a gente tem uma falsa necessidade de estar sempre destravando, visitando os aplicativos e travando de novo, e quando vê se perdeu e já foi. A gente entra numa espiral tão forte em relação à dependência, é uma dependência que a gente nem percebe. Ela não é dependência mesmo. Ela não é só funcional, ou seja, eu preciso para realizar uma tarefa. Existe uma dependência emocional e inconsciente referente à ferramenta do celular. Eu já presenciei, e tem uns 8 anos, um programa de desenvolvimento de lideranças que a gente tocou numa empresa de tecnologia. A gente tinha mais ou menos uns 30 gestores participando. E a consultora que estava tocando toda a programação do programa de desenvolvimento, ela começou a notar que as pessoas não estavam focadas no que ela estava falando. Ela pediu a chave de uma sala que estava na lateral e pediu para todo mundo pôr os computadores e os celulares dentro da sala e trancou. Gente, eu nunca vi tanta gente transpirando. Você vê que as pessoas estavam transpirando, ansiosas. E ela falou, calma. Usou quase uma técnica Pomodoro. Daqui a meia hora eu libero vocês para vocês darem uma olhada nas mensagens. Que então, interessante. A gente tem isso 8 anos atrás. 8 anos Se atrás. fosse hoje, talvez a reação fosse muito mais exacerbada. Exacerbada, se fosse com raiva. Então, é isso, Ariane. Acho que a grande sacada disso tudo é foco. O mundo hoje e as ferramentas que também nos ajudam, também nos atrapalham. Então, a gente precisa saber ter consciência, principalmente um processo de conscientização, para planejar, organizar, executar o nosso tempo, trabalhando com foco no que a gente precisa entregar. O nosso tempo está estourando. Você, ouvinte da Nova Brasil FM, deve estar percebendo que gerir o tempo dá trabalho, né? Não é tão simples. Você mesmo está no carro agora ouvindo aqui o Jornal Nova Brasil Brasília, já fez um monte de coisa agora de manhã, já deixou criança na escola, já está indo para o trabalho, alguns já foram para a academia e já está pensando no almoço, e depois tem o jantar, e o fim de semana já está chegando. É tanta coisa na cabeça que eu acho que esse planejamento que dá trabalho, porque exige tempo, e às vezes a gente não tem tempo para fazer o planejamento do tempo, né? Ele é fundamental e crucial. Eu, particularmente, até confesso a vocês aqui no ar, eu tenho tentado programar a minha semana seguinte na sexta-feira à tarde, Carol. Então, sexta à tarde eu já começo a montar a agenda da semana seguinte, mesmo com o fim de semana no meio. Segunda-feira tem que fazer alguns ajustes ali da agenda, mas eu já começo a segunda pelo menos sabendo o que de mais importante eu vou ter. E às vezes aquelas atividades que são rotineiras, eu também estou colocando na agenda para que eu saiba que aquilo que é o básico de ser feito eu tenho que fazer, né? Enfim, estou aqui trazendo minha questão pessoal. Que dicas finais a gente pode dar, Carol, para o nosso ouvinte fazer as pazes com o tempo? Então, vamos lá. Primeiro que Diego, parabéns. Eu não sei se você leu isso em algum lugar, mas a técnica de você gerenciar o tempo por meio do planejamento da semana, dentro das teorias de gestão do tempo, a unidade semanal, eles colocam como a menor unidade em que você precisa olhar para planejamento. Então, claro que no dia a dia coisas vão acontecer, eu vou ter que mudar, mas eu planejar a semana me permite incorporar nessa programação questões que estavam atrasadas, coisas que eu preciso colocar como meta de executar naquela semana, inclusive, às vezes, tarefas domésticas com o filho e também entregas dentro do trabalho, tá? Então, super bacana. Essa já é uma excelente dica. Planejem a semana. Ou finalizem a semana, revendo a semana anterior e planejando na semana seguinte, ou domingo ou segunda-feira pela manhã, comecem com esse tipo de exercício. Muitas áreas, a gente falou sobre rituais de gestão em um programa passado, mas muitas áreas, muitas empresas usam exatamente essa ferramenta de planejamento semanal. Eu planejo a semana, no final de semana eu revejo o que foi feito, o que foi entregue, tá? Então, planejamento é a primeira dica. O estabelecimento de prazos para cada uma das atividades é uma dica 2.
usar ferramentas que te ajudem, e cada pessoa se identifica com uma. Para algumas pessoas é lista, para outras é calendário, organizador. Tem muitos sistemas, inclusive ferramentas gratuitas na internet que podem ajudar nesse tipo de organização, até com base no próprio Kanban, como a gente mencionou. O conhecer os limites, Ariane, você mencionou, não dá para fazer tudo. Eu estava jantando ontem com uma executiva e ela mencionando, eu sou mãe, entrando um pouquinho não quero abrir mão da minha carreira, mas eu percebo que eu não faço tudo que eu gostaria bem como eu gostaria. Não dá. A gente vai ter que priorizar realmente. Tem semana que eu vou me entregar mais a uma atividade, mas eu preciso conhecer meus limites. Eu preciso entender aonde eu preciso de ajuda, aonde eu preciso delegar. Se você é líder, e se você é líder, se você é pai e mãe, porque delegar, a gente delega para filho também, algumas coisas domésticas. Aprenda a conhecer seus limites e entender aonde precisa de ajuda. Aprenda a dizer não. Aquela é uma atividade que é crucial, você vai comprometer muito seu tempo, você pode ser dividido com outra pessoa, aquela questão da assertividade de entender que aquilo ali não dá para você encaixar no seu momento. Estabelecer o tempo necessário para a atividade, até porque vão acontecer percalços aí no caminho, vai ter coisa que não está planejada, que vai acontecer realmente em cima da hora, e eu preciso ter um tempinho, uma gordurinha aí para conseguir fazer isso. Bloqueie as distrações, é uma outra questão, um resumo aqui de hoje, para que a gente consiga ter foco, seja objetivo. Então, as mensagens, gente, de texto, elas são melhores do que as mensagens de áudio, tem a ver um pouco com essa objetividade também. E a priorização em si, a priorização ajuda demais a gente a entender o que é secundário e o que é crucial para que eu aumente o resultado das minhas entregas. Muito bem, agora é 8h37. Essa foi a Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas no Empreende Brasília desta quinta. Carol, obrigada por hoje e até semana que vem. Obrigada, pessoal. Ótima quinta.